100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Bom dia. Hoje é quarta-feira, 31 de julho de 2019 e vamos aos destaques do programa. MP faz operação para prender bombeiros militares que fraudavam licenças em Campos. CCZ convida com 170 vagas para castração hoje. MEC prorroga prazo para renegociação de dívida com FIES. Conselho Monetário conclui regulamentação de cadastro positivo. Índice que corrige o aluguel desacelera para 0,4% em julho. Dólar comercial cotado a R$ 3,78 com ligeira alta de mais 0,13% ao dia. A arroba do boi gordo segue estável no estado do Rio, cotada a R$ 143 à vista. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Aproveite e mande mensagem para o WhatsApp da Mix Campos, 99797-1007. Mix Notícias. Temperatura no momento 18 graus, máxima do dia prevista para 29, sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Neste momento, o trânsito na cidade é normal, porém com movimento, mas sem retenções nas proximidades do Mercado Municipal na Beira Valão, sentido 28 de março e também centro. Na rotatória, próximo ao Shopping Estrada e na saída da Campos Farol, a movimentação já é intensa. Ponte da Lapa, fluxo em ambos os sentidos. Já na BR-101, temos aí 100 registros de retenção em ambos os sentidos da rodovia. Juntos o melhor Mix. Mix! A Operação Halligan do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio, realizada ontem, levou à prisão 3 bombeiros militares. Entre eles, um ex-comandante do 5º GBM, acusado de operar um esquema fraudulento que movimentou mais de R$1 milhão entre os anos de 2015 e 2017, através de concessão de licenças para empreendimentos em Campos. Os denunciados foram presos no Rio. O CCZ realiza hoje a 7ª edição do CCZ Convida 2019. São 170 agendamentos para castração, sendo 120 gatos e 50 cães, ambos machos, além de vacinação antirrábica e adoção de animais. O atendimento será das 8 da manhã ao meio-dia no bairro da Pecuária e as vagas serão preenchidas por ordem de chegada. Aos interessados em castrar seu bichinho de estimação, é preciso ser maior de 18 anos, levar identidade com foto e comprovante de residência da cidade de Campos. Já os que buscam adotar podem comparecer na sede do CCZ de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde, apresentando identidade, comprovante de residência e ser maior de idade. Mix Notícias. O MEC prorrogou para o dia 10 de outubro o prazo para a renegociação da dívida do FIES. A portaria que prevê a renegociação foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Para pedir a renegociação, os estudantes precisam ter firmado o contrato com o FIES até o segundo semestre de 2017, estar com as parcelas atrasadas em no mínimo 90 dias e ter contratos em fase de amortização. E sancionada há 3 meses, a lei que facilitou o cadastro positivo, lista de bons pagadores, agora pode entrar em vigor. O Conselho Monetário Nacional concluiu a regulamentação do registro dos diretores e dos controladores responsáveis pelas empresas e pelos bancos de dados que acompanharão a vida financeira dos consumidores em todo o país. A resolução obriga os diretores das empresas que recolhem os dados dos pagadores a comprovar capacitação técnica para a função. Os controladores dos bancos de dados deverão ter reputação ilibada. Somente com esses 2 requisitos, essas companhias poderão obter o registro no Banco Central, exigido pela nova lei do cadastro positivo. O índice geral de preços subiu 0,4% em julho, percentual abaixo do apurado em junho, quando avançou 0,8% segundo a FGV. O IGPM é usado como referência para a correção de contratos como os de aluguel de imóveis. Ele sofre uma influência considerável das oscilações do dólar, além das cotações internacionais de produtos primários, como as commodities e metais.
Com o resultado do IGPM, acumula alta de 4,79% no ano e de 6,39% nos últimos 12 meses. Em julho de 2018, o índice havia subido 0,51% no mês e acumulava alta de 8,24% em 12 meses. Os governadores estão diante de uma bomba relógio. Nos últimos 4 anos, o déficit previdenciário dos estados disparou e mais do que dobrou. Debilitadas, as finanças estaduais inspiram cuidados, segundo analistas. Excluídos a reforma da Previdência aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, os estados vão ter de lidar com o déficit das aposentadorias dos regimes próprios de 144,6 bilhões de reais neste ano, de acordo com cálculos do economista Paulo Tafner, pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Em 4 anos, de 2015 ao final de 2019, estima-se que o rombo cresça 137%. Mix Notícias. As exportações totais de suco de laranja do Brasil recuaram 20% na safra 2018-2019, encerrada em junho, em comparação com a temporada anterior, totalizando 925.884 toneladas, informou a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos na última segunda-feira, dia 29. Porém, as receitas com os embarques de suco de laranja registraram queda de 18% no período para 1,7 bilhões de dólares, ainda de acordo com a Citrus BR. As vendas de supermercados no Brasil em junho subiram 3,89% em relação ao mesmo período de 2018, quando as vendas foram impactadas pela greve dos caminhoneiros, e em relação a maio, o crescimento foi de 0,24%, informou nesta terça-feira, dia 30, a Associação Brasileira de Supermercados. No acumulado de janeiro a junho, o setor supermercadista apresentou crescimento real de 2,64% na comparação anual. Mix. O presidente Jair Bolsonaro questionou ontem a legitimidade da Comissão da Verdade que apurou crimes cometidos na ditadura militar. Ele deu a declaração ao ser perguntado por jornalistas sobre a conclusão da comissão para a morte de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que concluiu que ele foi preso e morto por agentes do Estado brasileiro na ditadura militar. O ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, que coordenou a Comissão da Verdade, disse que o colegiado foi criado por lei federal, com ampla discussão prévia, inclusive com as Forças Armadas. Prestes a voltarem aos trabalhos, líderes partidários estão desanimados com o que estão encontrando em Brasília no retorno do recesso do Legislativo. A avaliação é que o presidente Bolsonaro ocupou o período de recesso com polêmicas, entre elas o ataque a governadores nordestinos, a fala de que a fome é uma grande mentira no Brasil e provocações pessoais ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, divulgando uma versão sobre a morte de seu pai que contradiz documentos do próprio Estado brasileiro. Mix Notícias. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, defendeu na manhã de ontem a portaria que editou na semana passada para garantir a deportação sumária de pessoa perigosa ou que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição. Para o ministro, a medida corrige falhas da legislação vigente e veda a entrada de estrangeiros suspeitos de condutas criminais. E o governador Wilson Witzel afirmou ontem que o Estado passará a fazer internação compulsória e involuntária de dependentes químicos que estejam morando nas ruas do Rio. Uma lei sancionada pelo presidente Bolsonaro em junho autoriza a internação de dependentes químicos pelo poder público, mesmo contra a própria vontade. Segundo o novo texto, internações obrigatórias poderão ser realizadas se solicitadas por servidor público da área de saúde, de assistência social ou dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. Juntos. O melhor mix. A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro deflagraram ontem a Operação Catarata contra um esquema de corrupção na Fundação Leão 13. A instituição oferece serviços como tratamento oftalmológico à população de baixa renda. Os agentes cumprem 7 mandados de prisão temporária e 22 de busca e apreensão no Estado contra acusados por fraudes licitatórias contra a administração pública,
falsidade ideológica, associação criminosa e crimes conexos. 5 pessoas foram presas, entre elas o casal Flávio Salomão e Marcele Braga. A geração de empregos com carteira assinada em junho veio dos pequenos negócios e pela 5ª vez seguida neste ano. A análise feita pelo Sebrae a partir dos dados do CAGED, do Ministério da Economia, mostra que foram criados 52,7 mil postos de trabalho no segmento. O número de empregos criados pelas micro e pequenas empresas em junho registrou o melhor resultado para o mês nos últimos 5 anos. Mix Notícias. E as cotações? O dólar comercial fechou ontem a R$ 3,78, com ligeira alta de mais 0,13% dia. A fonte é o Valor Econômico. A saca 50 quilos de açúcar cristal ficou cotada a R$ 58,32, menos 0,83% dia. A fonte é o CPE Exalc. Já a arroba do boi gordo segue estável no estado do Rio, cotada a R$ 143 à vista. A fonte é Scott Consultoria. O volume de empresas em contas em atraso e registradas em cadastros de inadimplentes que vinham desacelerando no país voltou a crescer a taxas mais elevadas no último mês de junho. Dados apurados pela CNDL e pelo SPC Brasil apontam que a quantidade de pessoas jurídicas negativadas apresentou alta de 4,02% no último mês de junho, frente igual período ao ano passado. O número é superior que o constatado em maio, que fora de 2,90%, e o maior desde março deste ano, quando havia crescido 3,30%. Mix, juntos no melhor mix. Considerada um dos pilares da legislação eleitoral e reforço no combate à corrupção, a Lei de Inegibilidade completou 29 anos de vigência. Ao ressaltar a importância da norma, o TSE enfatiza também o objetivo fundamental do cadastro biométrico para garantir lisura no processo eleitoral e volta a alertar que a biometria é obrigatória. O TSE lembra ainda que o objetivo é identificar todos os eleitores brasileiros por meio das impressões digitais na hora do voto. A meta é, até o final de 2020, cadastrar eleitores de 1.686 municípios. O fortalecimento das ações contra a corrupção eleitoral e pela lisura do processo definido pelo Tribunal Superior Eleitoral passa também pelo esclarecimento à população sobre as atribuições das autoridades do sistema. No caso específico dos juízes, as competências estão enumeradas no site da Corte. Ao todo, são 2.622 juízes eleitorais, às quais cabem tomar providências para evitar a prática de ilícitos durante as eleições, além de processar e julgar os crimes eleitorais que não sejam de competência originária do TSE, resume o órgão. Mix Notícias. Até dezembro, 6.500 escolas rurais de várias partes do país passarão a utilizar a internet banda larga por meio do Educação Conectada. A proposta facilitará aos professores na aplicação dos conteúdos pedagógicos e oferecerá livros didáticos por meio virtual. O programa já garantiu até o momento conexões a 4.600 instituições de ensino. O MEC informa que cerca de 1,7 milhão de alunos serão beneficiados na área rural. O investimento no ano será de 120 milhões, diz, acrescentando que outros 17 milhões de alunos serão contemplados em escolas urbanas. Mix, juntos no melhor mix. Estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, divulgado na tarde de ontem, mostra que apenas 2,7% das mais de 820 mil organizações da sociedade civil existentes no Brasil receberam recursos federais entre 2010 e 2018. O total de recursos federais desses repasses, considerado pouco significativo, chega a 118,5 bilhões de reais, equivalente a 0,5% do orçamento da União para o período divulgado na pesquisa. A queda de braços entre caminhoneiros e governo federal por conta da tabela de frete mínimo do transporte de carga rodoviário pode ter uma solução até o final da semana. As partes retomaram as renegociações ontem, com desdobramento marcado para hoje, na tentativa de um acordo e evitar possível paralisação da categoria. O fato gerador do desentendimento é a resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, suspensa dia 22 de maio, que trata apenas
da previsão do custo mínimo para o frete, deixando de fora a remuneração do caminhoneiro autônomo pela carga transportada. Mix Notícias. O quadro de funcionários da estatal Furnas Centrais Elétricas no estado do Rio de Janeiro deve cair de 4.000, com 1.000 terceirizados, para 2.751. A empresa anunciou ontem que está articulando a medida por meio de um programa de demissão voluntária, cujo lançamento ainda não tem data marcada. Segundo o presidente da empresa, o número foi definido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, vinculada ao Ministério da Economia. Acordo firmado ontem entre o Ministério da Cidadania e o SESI prevê a oferta de aulas de reforço de língua portuguesa e matemática. A prioridade é de jovens que não estudam nem trabalham, conhecidos como NEM, que terão de ter idades entre 18 e 29 anos. As vagas serão distribuídas em todo o país, ao longo dos próximos 4 anos. O acordo visa facilitar a inserção no mercado de trabalho e contemplarão 800 mil jovens. O plano de aulas será composto por módulos de 100 horas. O SESI de Campos fica em Guarulhos. E vamos falar de esportes. Ontem, pela Taça Libertadores, o Cruzeiro foi eliminado pelo River Plate nos pênaltis. Já o Palmeiras assegurou a vaga nas quartas de final ao golear o Godoy Cruz por 4-0. Hoje, o Internacional encara o Nacional do Uruguai às 7h15 da noite em casa, com a vantagem do empate. E o Atlético Paranaense tem uma pedreira pela frente. Enfrenta o Boca Juniors após perder a primeira partida em casa. Já o Flamengo, com Maracanã lotado, que é um grande diferencial, tem o desafio de reverter a vantagem do Emelec, que venceu a primeira partida por 2-0. E pelas quartas de final da Sul-Americana, o Fluminense garantiu vaga para a próxima fase ao vencer ontem o Peñarol no Maracanã por 3-1. E hoje o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro pela mesma Sul-Americana. Ontem o Brasil faturou mais 3 medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. A atuação, no entanto, não foi só positiva para o país, que teve Arthur Zanetti, favoritíssimo da ginástica artística nas argolas, com a medalha de prata. Além disso, o dia foi marcado também pelo tricampeonato pan-americano de Fernando Reis, o homem mais forte das Américas, que no levantamento de peso superou os adversários com tranquilidade e conquistou mais um ouro para o Brasil. Mix Notícias. E vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Muito bem, a equipe de reportagem está aqui na Praça do Cigano, em Nova Brasília, uma praça que foi feita aqui para atender, principalmente com esporte, a população, mas a gente encontra aqui o gramado, né? Tem um campo de futebol aqui, society, totalmente sem manutenção, é um campo de grama sintética e não tem condições das pessoas jogarem aqui, praticarem seu esporte. Também os alambrados com muito rasgo, né? Muita deterioração, não tem a manutenção. E estava conversando com a senhora que está fazendo seu exercício ali naqueles aparelhos, ela reclamando que alguns também estão sem manutenção. Então a gente pede aqui a manutenção da praça para a prática de esporte. Afinal de contas, esporte é saúde e a população aqui de Nova Brasília está sem condições aqui de praticar na Praça do Cigano. 100.7 Mix. Vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix está aqui ao lado do Boulevard Shopping, na pista do canal aqui do Julião Nogueira, onde nós já detectamos esse buraco desde a semana passada e até agora nada foi feito. Esse buraco está grande e a gente constata também um vazamento vindo aqui pela calçada encostada ao muro do Boulevard, quase na dobra, né? E essa água está empoçada já, trazendo perigo ao motorista, porque o buraco já está grande, é uma cratera. Então a gente informa ao motorista que passa por aqui para ter cuidado e pede logo providências, né? Não sei se aqui o problema é de vazamento da água, é Águas do Paraíba ou a prefeitura em relação ao buraco que está aqui. Fica o registro e muita atenção ao motorista que passa por aqui para evitar cair nessa armadilha que pode provocar um acidente grave. Mix. Vamos voltar mais uma vez às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Nossa equipe está aqui na Tapera, justamente na rua Santo Antônio, onde as condições da via estão precárias, principalmente para os motoristas, né? Principalmente quem passa de carro e os ônibus também. Os moradores reclamam aqui também de vários postes sem iluminação pública, ou seja, todo mundo paga a sua conta de luz
e não tem aí a iluminação pública mantendo, né, as lâmpadas funcionando, e reclamando aí que já ligaram para a empresa que faz o reparo e não foi feito. E também uma observação aqui que o esgoto, né, a conta de água aqui da Águas do Paraíba vem com esgoto, mas todos os moradores dizem que esse esgoto é jogado no próprio valão. Então como é que cobra um esgoto que não é tratado, né? Então fica a reclamação aqui dos moradores da Tapera. Você participa, 99797-1007. Você ouviu Mix Notícias.